ideias que tu vais apresentar. O pessoal vai começar. O pessoal vai começar. Tá bom. Isso aqui no chat quando tiver lá. Tá. Gurias, tem parece um muralzinho na direita que vocês podem tocar, que vocês enxergam grande na tela. Na direita. Boa noite, já estamos no ar. Então tá bem. Vamos começar agora a nossa transmissão, pessoal. Tá bem. Boa noite. Boa noite. Com muita alegria, então, que o Somos URGS, que é um grupo de professores e professoras que estão no Conselho Universitário, né? Que tem representação no Conselho Universitário, promove mais esse debate, que nós temos feito nossos debates às quintas-feiras à noite, em algumas quintas-feiras à noite, e agradecemos muito a transmissão no Facebook, né, pela nossa colega Dani Pavani, que está na infra da transmissão. Bom, então, eu, Simone Valdete dos Santos, que sou do Somos URGS, da Faculdade de Educação, tenho a honra de apresentar as duas colegas que estão conosco essa noite, que é a professora Malvina Tutman, que foi presidente do INEP, do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas, do MEC, né? Foi reitora da Unirio, foi do Conselho Nacional de Educação, e generosamente aceitou o nosso convite de estar aqui hoje fazendo essa fala sobre vestibular em tempos de pandemia. E a professora Tânia Salgado, querida Tânia Salgado, nossa colega do Instituto de Química, nesse momento aposentada, e que trabalhou nos vestibulares da URGS dos anos 90, em muitos vestibulares da URGS dos anos 90, e foi várias gestões da Câmara de Graduação, hoje está na pós-graduação, vinculada ao Instituto de Química, e que também generosamente aceitou o nosso convite. Então, teremos 15 minutos a 20 minutos para cada uma das nossas convidadas, e depois as perguntas. Imediatamente, então, eu passo para a professora Malvina Tutman para estar aqui conosco, e depois a professora Tânia, mas agora a professora Malvina. Muito obrigada e agradeço muito. Muito obrigada. Boa noite a todos e a todas, boa noite, Simone, boa noite, Tânia, boa noite à equipe organizadora deste importante evento. Eu é que me sinto, a Simone falou da generosidade minha e da Tânia, tenho certeza que a Tânia pensa de forma semelhante. A generosidade foi de vocês de terem confiado nas nossas reflexões, enfim, nas experiências, junto com todos, para que possamos fazer o que eu gostei muito, Simone, é um convite ao diálogo. Então, não há certezas absolutas, existem experiências, existem reflexões, principalmente nesse momento tristíssimo do mundo e do nosso país em relação à pandemia, mas eu é que agradeço a generosidade da Simone, da equipe e da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, universidade que eu tenho imenso respeito, que já estive aí várias vezes participando de uma diversidade de eventos, tenho amigos, né, a começar pela professora Simone, acredito que por isso gentilmente me convidou, mas eu quero lembrar da querida Jaqueline, da Sandra de Deus, que foi junto comigo extensionista numa determinada época, enfim, da Maria Beatriz Lúcia, do Sérgio Franco, representando, desculpem, são alguns, mais alguns, mas representando a todos os queridos colegas dessa universidade importantíssima no nosso país. Bem, então, Simone me desafia, desafia no bom sentido, a refletir sobre um assunto muito importante,
que talvez esteja sendo pouco refletido e dialogado, a não ser pelos jovens e pelos professores que com eles estão vivendo esse pré-momento de vestibular. E, para tanto, eu gostaria de fazer alguns recortes e deixar para o momento das questões, do debate, o interesse maior de vocês. Não prometo que terei respostas para tudo, mas certamente as perguntas me possibilitarão refletir junto com vocês sobre alguns encaminhamentos e alguns pensamentos. Bem, eu queria começar relembrando todo um processo. Claro que em 15 minutos, no máximo 20, eu não pretendo aqui alongar historicamente o processo educacional do país. Mas eu não quero dividir a educação básica da educação superior quando se fala de exclusão. A nossa história, né, ela nos mostra, por exemplo, e eu vivi essa história, talvez alguns colegas próximos à minha idade cronológica, né, porque idade vai variando, né? Às vezes eu me sinto uma menina, às vezes já me sinto, né, uma adolescente cheia de dúvidas, cheia de garra, de vontade de fazer tantas coisas e descobrir tantas coisas no mundo, e às vezes também me dou conta da minha idade cronológica. Mas, enfim, aqueles que têm por volta desta idade, nós podemos lembrar que não era para todos e para todas as crianças que tínhamos escolas, não é? Quando eu fiz, e na época não era nem educação básica, era o primário, né? Eu tive até a felicidade de conseguir fazer um jardim de infância, mas eram pouquíssimos, né? E o primário, então, né, as primeiras séries eram muito poucas, né? Na escola pública. Eu sei praticamente a minha trajetória toda escolar enquanto estudante, enquanto professora, na educação pública. Então, me lembro bem da minha mãe em filas para colocar numa escola pública, né? A escola pública no primário, na década de 50, 60, era disputadíssima, né? Muito bem. E nós tínhamos, e vocês vão entender por que eu vou fortalecer isso, porque eu já vou passar direto para a questão da universidade e do acesso à universidade. Nós tínhamos acessos também a outros níveis de ensino. Então, era primário, era ginasial e era o científico, o normal, era o ensino secundário, né? Então, do ensino primário para o ensino ginasial, havia um processo de seleção. E ali, aos 10, 11 anos, muitas crianças tinham a dificuldade de continuar os seus estudos ali, e que já não era para todos, eram para aqueles que tinham a possibilidade de entrar numa fila e a felicidade de, se você era de uma classe mais desfavorecida ou uma classe média, você tinha a felicidade de, entrando na fila, de conseguir acessar, ter direito ao ensino público. Bem, mas quando terminava esse período, nós todos tínhamos que fazer o que chamávamos admissão. Admissão para o ginásio, se queríamos continuar nas escolas públicas. E eram poucos esses ginásios. E também a concorrência era grande. Muitos ali já eram
expulsos da escola aos 10, 11 anos de idade. Mais tarde, quando terminávamos o ginásio, nós tínhamos um outro processo de seleção, que era para entrar para o secundário. No meu caso, era para entrar para o ensino normal, né? Eu sou do Rio de Janeiro, não sei se vocês perceberam o carioquês, né? Mas, enfim, aqui eu queria ser professora já, e o grande sonho das meninas daquele momento, né, era entrar para uma escola normal pública, e o meu sonho era entrar para o Instituto de Educação. E precisei fazer um pré-normal, né? Bem, e quando concluí, então, o normal, em 1968, comecei, então, a minha carreira, já vejam há quanto tempo, né? Em 1969, e depois, então, fiz um outro exame de admissão agora para uma faculdade, a faculdade de pedagogia, né? Para uma universidade com curso de pedagogia. Então, vejam que esses cortes, essas exclusões, elas já vinham acontecendo. E quando eu entrei para a faculdade, eu não estou querendo contar a minha história, mas o que acontecia para todos e todas que viveram aqueles momentos. Então, eram momentos de muitas exclusões. Muitos e muitas ficaram de fora desse processo, porque tínhamos que fazer esses exames, não é? Esses exames de admissão. E fazíamos, quem podia, né, fazia um pré, né, uma pré-preparação para cada um desses níveis até chegar à universidade. Mas vejam, até chegar à universidade, muitos cortes, né, muitas pessoas, muitas crianças, adolescentes e jovens excluídos do sistema educacional. Claro que tivemos as leis, enfim, que foram, pouco a pouco, ampliando a obrigatoriedade, até que uma emenda constitucional, vejam, em 2009, então, olha quanto tempo, nós estamos mais perto de 2009 do que eu estava, não é, no meu início. Então, em 2009 é que veio a obrigatoriedade do ensino de 4 a 17 anos, aí a obrigatoriedade, e no ensino, na oferta de ensino público para essas crianças e esses jovens, e também para aqueles que não tiveram a oportunidade de estar na escola, com a questão inicialmente do supletivo e depois com a educação de jovens e adultos. É essa a nossa história, que faz com que muito poucos ainda cheguem à universidade. Ainda mais que o início da história da entrada na universidade, que o vestibular quer dizer isso, quer dizer o acesso, a entrada, é uma palavra latina, como nós sabemos, quer dizer, vem do latim, é a entrada, é o acesso. E esse acesso, logo no outro século, no início do outro século, a entrada era para aqueles que estudavam, não tinham vestibular, mas para aqueles que estudavam em escolas de ricos, de privilegiados, enfim. Depois houve a necessidade quer dizer, houve uma maior procura, poucas universidades, e a necessidade, então, do que se chama hoje ainda de vestibular. Não vou contar essa história, mas é importante nós verificarmos que, se existiram
cortes, e hoje que bom que nós temos a integralidade da educação básica, isso é um avanço importante, não é? Nós não temos ainda a integralidade do sistema educacional, educação básica, fundamental e ensino médio, e a educação superior. E aí eu fico pensando, não é? Se há tanto tempo atrás, se há algum tempo atrás, haviam essas exclusões, porque hoje nós temos também ainda essas exclusões, não é? Não são todos que querem, que desejam, que entram numa instituição de educação superior, não é? Então, da educação básica, nós temos essa garantia, apesar das perdas ao longo do caminho, por uma série de questões. A maior parte das vezes, responsabilidade do Estado, porque o Estado, falo de uma forma maior, né, mais ampla, Estado-nação, e aí de todo um sistema, né, responsabilidade, porque muitas vezes esses jovens que são excluídos, eles têm que trabalhar, eles têm que ajudar na sustentação da família, e existem vários outros motivos que excluem os alunos, apesar da oferta, que excluem, que expulsam esses alunos, e nós não temos a permanência devida, principalmente no ensino médio e nas últimas séries do ensino fundamental. Então, vejam que chegamos à universidade com uma grande exclusão. E aí, um vestibular, né? Um vestibular, e nós temos, como tinha também cursos para admissão nos outros níveis, nós temos pré-vestibulares. Quem pode fazer os pré-vestibulares? Podem fazer aqueles que minimamente têm alguma condição, não é? Ou estudam em escolas particulares que já têm esta intenção de preparar para a entrada na universidade, ou tentam e não conseguem, uma vez, 2 vezes, fazem um curso vestibular. Ou então, aqueles alunos da educação pública, a educação pública que durante um grande período, e agora retoma esse período, ela tem uma grande exclusão outra vez, mas eu quero falar, então, para concluir esses, já sei que tem 15 minutos, um pouquinho mais, uns 3, 4 minutos para concluir a ideia, não é? E agora, se isso já existia antes da pandemia, e agora com a pandemia? Mas eu quero ressaltar um momento, porque Simone falou que eu tive a honra de ser reitora de uma universidade pública da Unirio, tive a grande satisfação de estar como presidente do INEP e verificar todo o procedimento do Enem, vivenciar tudo isso. Depois, se houver interesse, podemos conversar na hora dos debates, não é? Nós tivemos, de 2003 até 2015, nós tivemos uma expansão das universidades públicas. Por que não tem acesso para todos? Por que não tinha antes na educação básica, né? Antes, naquelas modalidades que eu falei, primário, secundário? Por que não tinha? Porque não tinha escolas. Não que as crianças e os adolescentes não tinham condição. Não tinha escola, tinha que fazer seleção. É a mesma coisa com as universidades. Não tem universidades públicas ainda suficientes. Em 2003, precisamente, começou, então, o processo de expansão
das universidades públicas federais e, principalmente, em 2007, com o programa Reúne, que teve uma expansão maior e uma interiorização com a abertura não só de universidades, mas de muitos campi, né? Interiorizando a universidade. E, junto com isso, a questão também de fazer com que possibilitar não só que entre o estudante das classes populares, mas que permaneça. Então, políticas afirmativas, entre elas a política de cotas e de assistência estudantil. E fecho, então, Simone, para ficar dentro dos meus minutos, fecho, né, com essa questão. E agora? Agora é justo, eu vou fechar com essa pergunta, porque depois eu posso retomar, se assim vocês desejarem. É justo que o Enem, que é a possibilidade da entrada nas universidades públicas junto com o sistema, com o SISU, é justo que para as classes populares ele aconteça logo em janeiro, quando os estudantes do ensino médio já vinham sem professores, mas principalmente agora não tiveram acesso, por uma série de motivos que nós todos conhecemos, não tiveram acesso à construção de conhecimentos significativos, importantes. É justo? Será que nós vamos voltar e vamos, então, abrir, sim, a possibilidade da minha neta, dos outros jovens de classe média e enfim, classes mais favorecidas socialmente, que esses tenham o privilégio de entrar? E a diversidade, o colorido e o crescimento da universidade com a entrada de tantos jovens que vêm para nos ensinar também outros valores e outras questões que fazem parte da formação enquanto homens e mulheres que se preocupam e respeitam o outro e a outra. Então, é um pouco disso que eu me sinto desafiada a conversar com vocês, e se vocês quiserem dar continuidade a esses aspectos e a outros, Simone, querida, eu estou à disposição com muito entusiasmo e com muita vontade de ouvir as experiências da professora Tânia. Muito obrigada, até já. Muito obrigada, Malvina. Com certeza retomaremos o debate, né? Com certeza. Eu passo imediatamente, então, à professora Tânia Salgado, né? Malvina fica aqui com a gente, né? Verifica se desliga a câmera, enfim. Passo imediatamente para a professora Tânia Salgado para as suas considerações sobre esse tema. Então, boa noite a todas e todos que estão nos ouvindo, né? Eu vou fazer algumas considerações assim mais gerais, não só específicas sobre a questão da pandemia, né, da época de pandemia que estamos vivendo, né, e das suas consequências, não, mas primeiro levar em consideração que há uma necessidade, né, de fazer algum tipo de seleção. Então, quando a gente fala em qualquer tipo de processo seletivo, a gente está falando de uma necessidade frente à questão de que as universidades, principalmente as universidades públicas, né, as instituições públicas de ensino superior, na verdade, né, não possuem vagas disponíveis para atender a toda a demanda, né, e isso é mais significativo ainda em alguns cursos, né, que a gente sabe que alguns cursos são muito mais concorridos do que outros, então há necessidade de fazer algum tipo de seleção. Nos últimos anos, né, como a professora Malvina bem colocou, ocorreu, né, a seleção passou a ser feita para algumas instituições na sua totalidade, para outras instituições com apenas uma parte das vagas, né, passou a ser feita pelo SISU, né, que contempla, então, o Enem. Então, eu vejo que o SISU, ele apresenta algumas vantagens indiscutíveis, né, uma delas, para mim, é a questão da liberdade de escolha do estudante, né, os estudantes passaram a se mover mais
pelo país, né, de sul a norte, de norte a sul, né, e com isso eu acredito que a gente democratiza o acesso ao ensino superior e facilita também esse acesso, né. Por outro lado, essa democratização de acesso ao ensino superior, ela veio, como a professora Malvina bem colocou, né, a partir de 2003, ela ocorreu com uma expansão das instituições públicas, não só das universidades, mas também dos institutos federais, né, com a criação de campos inclusive em regiões muito distantes no interior do país, e essa capilarização da rede, então, acabou tornando o ensino mais acessível, né? Então, são dois efeitos que têm uma certa sinergia, né? A questão do SISU, Enem, e a questão da expansão, né, e interiorização das instituições públicas de ensino superior. Por outro lado, eu vejo também que o SISU, ele apresenta algumas desvantagens por se basear num exame, como o Enem, que se caracteriza pelo seu gigantismo, né? Então, eu ouço críticas em relação a esse exame, na medida em que ele atende simultaneamente, né, um número gigantesco de estudantes, né, e ele é, na sua elaboração, fortemente centralizado, né, ele não apresenta, então, uma característica que algumas instituições consideram bastante importante, que são as questões regionais, a regionalidade, né, a valorização das culturas regionais, né. Aqui no Rio Grande do Sul, eu sempre lembro de algumas considerações feitas por professores, por exemplo, da área de literatura, né, só para citar uma área, né, da área de literatura, onde, então, as literaturas do Estado, específicas do Estado, às vezes são um pouco esquecidas em função de uma necessidade mais geral, né, de todos os estudantes, peculiaridades regionais, então, em diversas áreas, história, geografia, literatura e outras, né, culturais, são peculiaridades que são deixadas um pouco de lado. Eu acho que essa centralização, ela também tem algumas desvantagens quando ela acentua questões como a questão de logística, né, e do imenso gasto que isso representa para a sua realização. E eu penso também que é um sistema que acaba, justamente pelo seu gigantismo, né, sendo mais visado na questão de fraudes, no risco de vazamento de questões, como a gente tem ouvido, né, às vezes acontecer. Então, eu vejo que esses processos de seleção, né, sejam eles específicos de uma universidade ou gerais, como é o caso do SISU e Enem, todos esses processos apresentam desvantagens, né, e algumas vantagens e algumas desvantagens, né. Então, eu vejo também uma outra questão relacionada a esses exames de seleção, que são a influência desses exames sobre a educação básica, né? Então, todas as escolas, né, todo professor de educação básica, principalmente do ensino médio, né, é fortemente pressionado pelos estudantes, pelos pais dos estudantes, né, na questão de quanto a estratégia de ensino adotada pelo professor está ou não preparando o seu, né, o aluno para prestar esses exames, né? Então, a gente tem essa cobrança muito forte, né, em relação a quanto de conteúdo já foi dado, uma visão muito conteudista, né, como se a educação fosse conteúdo, né, com a questão de como vai ficar o vestibular, como vai ficar o Enem, né, se o professor estaria perdendo tempo, eventualmente, né, fazendo estratégias didáticas alternativas, né, trabalhando com metodologias ativas, por exemplo, né, como pensando que preparar para o Enem e para o vestibular não é preparar para a vida. Isso é uma falácia, né? Na verdade, se a gente forma um bom estudante, um cidadão crítico, com capacidade de raciocínio, com capacidade de análise crítica, ele vai também se desempenhar bem num exame de seleção como esse. Além disso, né, a gente tem também a questão de que existe uma certa correlação de desempenho entre as provas, né? Raramente um estudante é um aluno nota 10 em uma matéria e nota 0 em outra, né? Só para usar um termo mais geral, assim, né? Então, existe uma certa correlação de desempenho, mas sempre se trabalhou na perspectiva de que
frente a esse grande reflexo que esses exames de seleção têm sobre os níveis educacionais anteriores, né, é importante sinalizar, né, para esses outros níveis que se precisa fazer uma formação integral dos estudantes, né, com vistas a formá-los futuros cidadãos. Então, essa realidade até talvez venha a mudar agora, não sei, né, como vai ficar com a questão desse novo ensino médio, né, onde o aluno vai poder optar por um percurso formativo, até que ponto esses exames vão ter que se modificar em função disso, né, de que forma vai acontecer quando esses alunos que estão, né, que vão passar por esse novo ensino médio chegarem nos exames de seleção, como que eles vão se desempenhar, né, o que vai haver de mudança lá nos exames, né? E, claro, né, em tempos de pandemia, né, de ensino remoto, né, como que vai ser, como que vão ser feitos esses exames de seleção? Primeiro, quando? Né, a dúvida maior é quando. O Enem tem uma data marcada, né? Tem os vestibulares, muitos deles ainda não foram marcados, né? Então, por quê? Porque depende muito de como vai se fazer para fazer essa aplicação de provas, né? Essas provas vão ser aplicadas em salas de aula, quão ventiladas efetivamente são essas salas de aula? Quantos alunos vão estar presentes em cada sala? Né? Se forem poucos alunos por sala, quantas escolas diferentes vão ser necessárias para fazer essa aplicação de forma, digamos assim, relativamente segura do ponto de vista de contaminação, né, de expansão da pandemia, né? Porque na prática nós não vamos ter uma vacina universalizada até o final de janeiro, por exemplo, como é a data que está previsto para ocorrer o Enem não digital, né? E por outro lado, existe uma alternativa viável para a realização de provas do porte do Enem, do porte de um grande concurso vestibular, que não seja uma alternativa presencial. Eu falo, então, de provas aplicadas digitalmente. A gente tem alguma experiência com esse tipo de prova digital nas Olimpíadas Científicas, né? A Olimpíada Nacional de Ciências, a Olimpíada Brasileira de Química Júnior, por exemplo, né? São processos de aplicação de prova que tiveram até agora uma etapa aplicada exclusivamente digitalmente, por meio de um aplicativo. Por outro lado, não se tem assim 100% de garantia de que a pessoa que fez o login é exatamente a mesma pessoa que está respondendo as questões. E por isso, então, nesses processos onde aconteceu essa prova exclusivamente digital, né, que não é supervisionada diretamente por nenhum aplicador, digamos assim, o que acontece? Estão previstas, né, em todas elas, a realização de segundas etapas, né, na Olimpíada Nacional de Ciências, na Olimpíada Brasileira de Química Júnior, né, que são as que eu conheço, né, que trabalho com elas. Né. Então, está prevista a aplicação de uma prova presencial, né, em algum momento, quando a pandemia assim o permitir. Né. Por enquanto, não temos previsão de data para que isso aconteça. Então, quando a gente faz essa questão, né, quando a gente se pergunta sobre essa questão de como proceder em tempos de pandemia, né, tem todas essas questões do ponto de vista organizacional das provas, e tem a questão que a professora Malvina bem levantou, né, da questão da exclusão, né, em que medida todos os estudantes tiveram algum tipo de aproveitamento efetivo neste ano. Né? Então, em que medida, né, os alunos de escola pública estão tão bem preparados quanto os alunos de uma escola particular, ou, né, para não ficar na divisão de públicas e privadas, né, quanto os alunos que têm pouco acesso à internet, ou dificuldades de acesso à internet, né, estão tão bem preparados quanto aqueles que têm
acesso franco, né, e facilitado à internet. Então, todas essas dificuldades, né, elas vão vão trazer ainda variáveis além das variáveis com as quais a gente já lidava até agora, né, porque os vestibulares viabilizem, então, a permanência desse estudante durante todo o seu curso nessa instituição. Aí a gente sabe, então, que esses processos que já vinham acontecendo, como dificuldades de adaptação, por exemplo, né, muitos estudantes, quando mudam, né, radicalmente de região, né, do norte e nordeste para o sul do país, ou do sul do país para o norte e nordeste, que é uma mudança bastante radical em termos de clima, de cultura, né, de hábitos em geral, a gente nota que esses alunos às vezes têm muita dificuldade para se adaptar e acabam muitas vezes não conseguindo concluir o curso, né? Temos, claro, muitos alunos que concluem, né? Não é uma regra, mas a gente observa que alguns estudantes têm dificuldade. Então, além dessa questão, né, além dessa dificuldade de adaptação, né, é preciso também garantir uma infraestrutura que dê a esse estudante condições de moradia, né, em casas do estudante, é preciso garantir que ele tenha condições de acesso às tecnologias, né, que as universidades já vinham adotando com o passar do tempo, mas em intensidade muito menor. Então, assim como na educação básica existe uma disparidade entre estudantes de diferentes classes realmente socioeconômicas, né, também na universidade a gente tem uma disparidade, né, entre aqueles alunos que residem com seus pais, por exemplo, que não precisam trabalhar para se sustentar, que tenham acesso, né, a um computador para uso exclusivamente dele, com uma boa internet, uma internet de qualidade, né, e a diferença, então, para aqueles estudantes que moram na casa do estudante, ou moram em repúblicas, né, dividindo essas repúblicas com vários outros colegas, né, que não têm uma internet de tão boa qualidade, que não têm equipamentos próprios, né, para serem utilizados, que precisam compartilhar esse equipamento com outros membros da família, né, ou com colegas, né, de moradia, enfim. Então, são dificuldades que ocorrem não apenas no acesso, mas também na permanência dos estudantes, né, e todas essas dificuldades, elas vão se mostrar, então, né, mais relevantes e mais significativas nesse momento que nós estamos vivendo, em que temos, então, uma pandemia que nos deixa muito inseguros em relação a como vão ser as coisas daqui para frente, como vai ser o ano que vem, né? Até quando vamos precisar continuar trabalhando de forma remota, né? Em que medida aqueles que estão voltando para as aulas agora, né, presenciais, vão se beneficiar disso ou não, né? Se vão conseguir recuperar alguma coisa ou não. Vai fazer alguma diferença ter esse curto período de aulas presenciais, né, para, digamos assim, dar conta do que não foi aprendido de forma remota? E será que o ensino remoto foi tão ruim assim ou não? Nós não sabemos, são questões que estão em aberto, assim como está em aberto que tipo de processo de seleção e quando esses processos de seleção vão ocorrer. Eu diria que aqui na URGS, por exemplo, que é a universidade onde nós estamos trabalhando nesse momento, né, aqui na universidade, nós não temos tanta urgência assim de fazer um vestibular. Não precisamos fazer vestibular em janeiro, porque o nosso segundo semestre do ano de 2020 vai terminar dia 29 de maio. Quer dizer, nós só vamos precisar ter novos estudantes em julho do ano que vem.
Portanto, o resultado do vestibular de 2021, por exemplo, né, pode ser divulgado muito bem lá por maio, junho do ano que vem. Né? Então, não é uma questão tão urgente. Então, será que vamos esperar bastante tempo ainda? Vamos fazer um vestibular bem tardio? Isso talvez resolvesse algum dos problemas que a professora Malvina apontou. Né? Mas até quando vamos esperar? E o Enem? O Enem vai acontecer nessa data que está prevista? Se ele acontecer, a gente vai ter dois tipos de seleção bastante diferentes. Um que vai ser feito quando talvez muitos estudantes ainda não tenham concluído as suas aulas, né, de educação básica, né, e um outro, né, que poderá, ou não se sabe, não está marcado, poderá ou não acontecer num momento em que talvez boa parte desses estudantes já tenham tido como, digamos assim, recuperar, né, eventualmente, aquilo que não puderam ter durante este ano. Então, são todas questões que estão em aberto, realmente, né, e que, como disse a professora Malvina, né, não temos uma resposta pronta, né, e posta para essas questões. Agradeço muitíssimo, em nome do Somos URGS, a professora Tânia Salgado, e aí eu convido a professora Malvina a retornar aqui, né, ligar a sua câmera de novo, e dizer o seguinte: nossa, que duas intervenções maravilhosas, trazendo, dando luz a essa questão da desigualdade. Acho que as duas falas foram falas muito importantes sobre a desigualdade que ficou ainda mais acentuada com a pandemia, que o nosso país é um país extremamente desigual, e com a pandemia isso ficou pior, né? E problematizações tão importantes que nós do Somos URGS, nós não queremos nessa noite termos respostas. Nós queremos colocar essas questões para a comunidade acadêmica começar a refletir, para que não exista um pacote dentro do consumo daqui a pouco, né? E que nós, conselheiros, não tenhamos tempo para reflexão. Então, o Somos URGS começa essa reflexão e foram falas generosas, assim, no sentido de trazer tantos elementos para a gente refletir. E a professora Malvina trazendo o quanto a nossa escola foi muito desigual, né, até a expansão das IES, né, no período Lula e Dilma, né, que tivemos o Reúne, né, e a professora Tânia trouxe o quanto nós temos um vestibular consolidado, e um Enem consolidado, mas hoje, com a pandemia, com essa questão de janeiro, o Enem em janeiro, bom, aplicativo, quer dizer, o quanto isso é difícil no momento que nós não temos vagas para todas as pessoas, né? Então, eu fiz só algum apanhado de duas falas maravilhosas, que bom que vão ficar gravadas no Facebook para as pessoas poderem assistir, né? Novamente, depois na nossa página do Somos URGS. E aí eu passo para questões. A professora Daniela Pavani, que é da nossa equipe, está lá no chat do Facebook. Daniela, tens alguma questão? Ela está escrevendo no bate-papo aqui. Tens alguma questão? Eu acho que talvez, enquanto a Daniela traz as questões, se a professora Malvina quer colocar, que ficou com vontade de falar mais, ela está, por enquanto, ouvi uma pergunta sobre datas da URGS para o vestibular, né? Bom, essa pergunta, datas da URGS, eu acho que a professora Tânia tem super condições de responder com a experiência dela, né? Eu acho que talvez, Malvina, se tu queres trazer outras questões, e depois eu passo para a Tânia responder essa, né? Então... Pois não, obrigada, Simone, um prazer ouvi-la, Tânia, com uma experiência tão consolidada. Sempre estamos aprendendo, mas as experiências que vão sendo tecidas ao longo do caminho, elas nos permitem perceber, às vezes, com mais facilidade, acolher com mais facilidade o novo, o diferente,
romper com o que está estabelecido, né? Então, foi muito bom te ouvir. Enfim, falando dessa questão do novo e também refletindo sobre as questões que a Tânia está nos colocando, nós estamos diante de uma incerteza no mundo e, logicamente, no Brasil, da pandemia. Por exemplo, nos chega, através da mídia, né, as notícias de que no Brasil, praticamente em todos os estados, nas cidades, enfim, a pandemia está aumentando, né? Quer dizer, a gente não acabou, não posso dizer que é uma segunda onda, nós não acabamos nem a primeira e isso já está concluindo. Então, como isso vai ficar? Como nós já sabemos na educação básica também, e acredito que algumas universidades da Unirio é assim também, já está considerando o ano de 20 junto com o ano de 21, não é? Porque não há necessidade de observarmos o ano civil. Enfim, né? Então, pensando na URG, se Tânia e Simone me permitem, né? Sem a experiência do dia a dia da URGS, mas com a experiência da minha universidade e de outros espaços, é muito interessante esse tempo que vocês têm, que parece que é um tempo bom, não é grande, mas é um tempo bom, para vocês se organizarem. Eu parabenizo o Somos URG, no sentido de estar pensando sobre isso, que vai ser uma decisão dos conselhos superiores, para que não venha assim, em cima da hora, alguma coisa imposta e é desta forma. Então, parabenizo, porque eu não estou vendo muito esses movimentos em outras universidades. Ao contrário, eu estou vendo aqui no Rio de Janeiro já vestibulares importantes, aqueles que não seguem o Enem, que já estão indicando as suas datas e a forma como vão trabalhar. Mas o que eu queria dizer também no sentido de provocação, viu, Tânia e Simone, e foi por isso que eu fiz um histórico, né, de como era a educação básica, antes de se tornar a educação básica, e como ela já era excludente. E às vezes eu fico me perguntando, né, Tânia, essa seleção, né? A educação é um direito de todos, isso é constitucional, né? Um dever do Estado. É claro que nós temos um limite aí de uma faixa etária, mas eu fico imaginando se nós vamos chegar um dia, quem sabe, uma outra professora, um outro professor, enfim, diga assim, olha, em 2020, durante a pandemia, Tânia e Malvina, Simone e outros profissionais estavam pensando sobre isso. Olha que engraçado, hoje já temos universidade para todos e para todas que querem ingressar. Nós não precisamos mais de um sistema de seleção. E fico pensando também que nesse sistema de seleção, não é? E Tânia abordou isso quase ao finalzinho, ela abordou isso, eu queria fortalecer esse ponto, não é? Será que é dessa forma? Será que é dessa forma que o Enem faz? É muito bem feito. Mas será que é dessa forma que o Enem faz? Será que é dessa forma que outras universidades que fazem a sua própria seleção fazem também, valorizando determinados conteúdos? Ou será que nós poderemos avançar para outros critérios de seleção antes de ter a abertura total para todos aqueles e todas aquelas que desejam? Por exemplo, né, um histórico de vida, né, a apresentação de um portfólio. Olha, eu estou sonhando aqui
nesse espaço, né? Um portfólio que fosse apresentado, né? Que evidenciasse algumas outras características, além dos conteúdos, que, sem dúvida alguma, são importantes e nos permitem criticamente ver a vida e transformá-la, se assim desejarmos, ou se for desejável, mas outras características, como respeito, como a questão, né, do rompimento com qualquer tipo de preconceito, quanto racismo, dou como exemplo, ou qualquer outro tipo de preconceito, quem sabe outros valores serão colocados, e aí através de portfólios, através de entrevistas que podem ser presenciais, online, enfim, nós poderemos fazer também a seleção desses estudantes que vão ingressar na universidade. Se nós tivermos como parâmetro um mundo de paz, né? O nosso discurso é esse, né? Mas será que nós estamos selecionando aqueles que vão ocupar cargos de direção na sociedade dentro de valores que respeitem os direitos humanos? Será que nós estamos verificando isso quando esses alunos entram para a escola, ou nós ainda estamos fortalecendo a competitividade? Quem sabe esse momento é um momento também de ruptura e que nós possamos já ir criando formas alternativas, né? Não pode ser um rompimento de uma vez só, mas formas alternativas em que possamos mesclar o que existe hoje, mas tentar avançar e inovar também. Era um pouco disso que eu queria falar, e a Tânia me favoreceu essa reflexão. Excelente, excelente. Eu vou fazer as perguntas para a Tânia, só essa questão das datas, Tânia, para o vestibular, né? E só tem uma outra questão, só vou aproveitar, né? Os riscos de judicialização dos processos seletivos em função das desigualdades de condições dos estudantes para participarem, né? E tem mais um que eu não sei. Pergunto se não seria o momento de buscar novas formas de seleção frente à inviabilidade da manutenção das formas tradicionais. Eu acredito que essa última, a Malvina já respondeu, né? É o momento de buscar novas formas de seleção. Eu acho que é exatamente isso que a Malvina propôs aqui, né? Que a gente possa, eventualmente, pensar em selecionar de formas diferenciadas, né? Buscando também, né, um perfil diferenciado de estudante, né, não tão conteudista e muito mais centrado em outras habilidades e outras características, né, que seriam necessárias. Acho que é exatamente isso que a Malvina já respondeu. Quanto às datas, né, é aquilo que eu disse, as datas não estão marcadas, né, o calendário acadêmico do segundo semestre letivo de 2020, que começa em janeiro de 2021, né, ele foi definido sem data ainda para o concurso vestibular. Né, então, nós não temos data fixada para o concurso vestibular. O que eu disse é a minha opinião particular, né, de que eu acho que não tem urgência de se fazer um concurso vestibular em janeiro, por exemplo, né, como é tradicionalmente feito, na medida em que nós vamos precisar dos novos calouros quando o semestre 2021/1 for começar, né, o que vai ser lá em julho, né, então, praticamente em julho, final de junho, talvez, né, então, possivelmente, né, poderíamos pensar em retardar um pouco essa realização do concurso vestibular para que pudesse, então, evitar o que continua na pergunta ali, né, que seria o risco de judicialização, né? Risco de judicialização a gente sempre tem, né, em qualquer tipo de processo seletivo, né, quem já trabalhou com isso sabe que né, existem processos judiciais, né, especificamente em função das desigualdades de condições dos estudantes, bom, é uma possibilidade, porque mesmo que se retarde um pouco esse processo de seleção,
ainda assim, né, seja ele via SISU ou via concurso vestibular, né, poderá ocorrer realmente prejuízo para esses alunos, né, tanto o prejuízo em questão de tempo, daqueles que não tiveram tempo hábil para concluir a sua formação na educação básica, quanto em função da questão da dificuldade de acesso, né, da dificuldade de implementar estratégias de ensino e aprendizagem que sejam estratégias realmente viáveis, né, e que efetivamente propiciem que os estudantes aprendam, né, com esse processo. Então, eu vejo que essas questões, elas estão todas interligadas, na verdade, né? Quer dizer, o que nós poderíamos, né, pensar é que as datas dos processos de seleção poderiam sim ser retardadas, né? Com isso se minimizariam os prejuízos para aqueles alunos que eventualmente não tenham conseguido atingir os objetivos de aprendizagem, né, dentro do período regular, do ano letivo regular de 2020, né? E poderíamos, claro, com isso, minimizar essas desigualdades e evitar, talvez, processos judiciais nesse sentido, né? Agora, buscar novas formas de seleção talvez seja uma forma, né, uma época para pensarmos nisso, na medida em que, assim como a necessidade do ensino remoto, né, se fez de uma hora para outra, né, e a gente raramente usava tecnologias, ou poucos professores utilizavam efetivamente tecnologias remotas, né, ou metodologias à distância nas suas atividades didáticas, e de uma hora para outra todos nós fomos instados a fazer isso, né, e tivemos que nos adaptar. Então, talvez os processos de seleção também possam passar por algum tipo de adaptação, né. Agora, em que medida vai ser possível realizar isso? Bom, a gente pode trabalhar com utopias. Agora, na prática, né, não sei se processos novos de seleção como esses não acabariam criando outros tipos de exclusão, né, que a gente talvez não tenha como avaliar nesse primeiro momento, quando se coloca isso como um possível ponto de discussão, né. Então, o que eu vejo com a maior dificuldade, num primeiro momento, para mim, em relação a essa questão, são as disparidades, né, de metodologias e de critérios de avaliação entre as diferentes escolas. Não vou nem falar de rede pública versus rede privada, mas entre escolas públicas entre si, entre escolas privadas entre si também. Não é? Então, a nossa diversidade hoje é muito grande. Não é? Então, como poderíamos, de alguma forma, compensar essa diversidade de formas de ensino, aprendizagem e avaliação, num processo de seleção que não viesse para prejudicar ainda mais aqueles que já têm alguma forma de exclusão prévia, né, no processo. Então, é um caso de se pensar. Eu penso que é possível, sim, que a gente avance na questão da seleção, mas é possível também que estejamos cometendo outras exclusões que não tenhamos pensado, né, originalmente. Então, tem que se avaliar muito bem isso também. Muito bom, Tânia. Eu não sei, Dani, tem outras perguntas? A Dani está digitando ali. Ela está digitando. Não, só o que o Marcelo colocou. Só que é o Marcelo que colocou, nosso colega do Somos Unidos. Marcelo Conrad, que colocou a questão da judicialização, né? Eu acho que com a experiência de vocês poderiam falar melhor, assim, como é que poderiam ser essas formas alternativas de entrada na universidade, porque ainda não estamos no sonho que tanto Tânia quanto Malvina colocaram de termos vagas para todos. A Argentina, aqui, nossa vizinha, tem, né, no seu sistema das universidades, né? Uruguai também, exatamente. Então, os nossos vizinhos aqui, né, do Mercosul, Uruguai e Argentina, têm vagas para todos. Nós não temos. Como é que vocês veem essas outras alternativas?
porque eu presidi a entrada da URGS, tive a alegria de presidir a comissão que colocou 30% das vagas Enem. Então, a URGS tem, contando para a Malvina, né, um vestibular muito tradicional, Malvina, que conseguiu se calibrar, assim, nos últimos 20 anos ele é muito bom, assim, às vezes tem uma questão anulada por alguma questão de interpretação, enfim, né, tem alguma, mas, assim, alguma situação muito pequena, porque a questão de tem capilaridade no interior, o nosso vestibular faz prova descentralizada de Porto Alegre, ele também não tem problema com fraude, né? Assim, a gente conseguiu ter uma estrutura na COPERS, que é a Comissão Permanente de Seleção, de muitos mandatos, assim, né? De tempos que teve o trabalho da Tânia, né? O trabalho da professora Maria Adélia e tantas outras colegas, né? Antes de nós também. Isso, né? Fizeram um trabalho muito, muito sério, muito dedicado, e que nós não temos problemas há muito tempo com fraude. E aí, nesse sentido, que nós colocamos 30% das vagas Enem, a universidade colocou, né? E aplicando as ações afirmativas, e 70% das vagas é vestibular, aplicando as ações afirmativas. Daí nós temos hoje metade dos estudantes de escola pública, né? Pela aplicação da lei das ações afirmativas, e com essa divisão, 70% vestibular, né? E 30% Enem, né? E aí eu queria ouvir mais vocês, depois a gente vê se temos mais perguntas, mas a Dani também colocou aqui, exemplos de outros processos seletivos, como é que vocês veem essas possibilidades, né? A gente, Malvina começa, depois Tânia, pode ser assim? Isso, pode ser. Outras possibilidades de processo seletivo, tá? Na Unirio, nós imediatamente assumimos integralmente o Enem, né? Quando ele foi proposto pelo ministro Fernando Haddad, isso foi por meio de uma conversa, não foi nenhuma imposição, tanto que a URGS mantém os 30%, algumas não entraram com nenhum percentual no início, foram entrando aos poucos, e algumas outras, como a Unirio, entraram integralmente. Por que a Unirio entrou integralmente? Porque nós já utilizávamos, antes até do Ministério da Educação fazer essa proposição, nós já utilizávamos, por nossa conta, por decisão dos conselhos superiores, antes, inclusive, de eu estar reitora da universidade, nós começamos com 5%, 10%, quando eu assumi a reitoria, o conselho definiu 20%. E logo em seguida, então, já no segundo mandato, o ministro faz essa proposta e, como nós já tínhamos experiência nisso, assumimos integralmente por acreditarmos no que Tânia falou muito bem, da democratização. Claro que tem um reverso, que tem um contraponto, não vou me repetir porque eu concordo com as observações quanto à força e quanto às fragilidades também, mas eu considero que tem mais vantagens e a universidade ficou mais colorida e mais democrática, inclusive com a questão do SISU, que deu, apesar das dificuldades também apontadas de adaptação, deu a possibilidade de alguém do interior, do norte ou do sul, enfim, estudar numa universidade da capital e conhecer outras culturas, ou, ao contrário, alguém das capitais conhecer o interior do nosso país, que é tão rico em termos culturais também. Então, mas não foi essa a pergunta, mas é que eu queria fortalecer isso. Eu vejo que, neste momento, né, não dá, porque não temos universidades para todos, não é? Então, nós temos que fazer uma seleção, uma admissão.
uma seleção. Mas eu penso que talvez pudesse, quem sabe, a URGS, não é? E outras universidades, mas a URGS, que utiliza 30% pelo SISU, e o seu vestibular próprio, que essa parte do seu vestibular possa pensar, por exemplo, né, no perfil, né, de estudante, de cidadão, não é, desejado. Não é? Que valores são esses e como esses valores eles podem ser percebidos por uma banca avaliadora. Essa banca, nós também, profissionais do magistério, precisamos rever os nossos conceitos, né? Que nós mesmos, muitas vezes, definimos a avaliação de uma determinada forma. A avaliação é uma prova. A avaliação não é só uma prova, não é? É que nós estamos habituados à prova desde pequenininho, há tanto tempo que é prova. Minha neta pequena, por exemplo, já pergunta, né? Tá, vai entrar para a alfabetização. E aí já diz assim, e eu vou fazer prova? Né? Então já tem aquela cultura da prova. Mas existem outros instrumentos de avaliação, não é? Porque avaliar, o Lucchesi coloca bem isso, avaliar é pesquisar quanto de conhecimento, quanto de valores, qualitativamente, uma pessoa ou um grupo tem. Então, é preciso um marco de referência, não é? Então, esse marco de referência é colocado quando se discute, por exemplo, o PDI da instituição, o projeto pedagógico da instituição. Então, tomando como base isso, né, e que define, então, qual é o perfil de profissional desejado, né, mas, que une. Claro que tem um perfil para cada área do conhecimento, mas há um perfil de profissional que sai, ou que deve sair formado pela URGS. Então, o que pode ser percebido que não é percebido por uma prova, não é? Por exemplo, eu vou dar um exemplo básico, que não é nem Tânia e Simone, colegas que estão nos escutando, que não é nenhuma questão do vestibular, é questão mesmo dessa questão da prova. A prova avalia tudo. Não, a prova não avalia tudo. Né? A prova não avalia tudo. Tem habilidades e competências que não são avaliadas por nenhum tipo de prova como nós estamos acostumados. A rapidez de raciocínio. A rapidez, por exemplo, de raciocínio. Uma coisa, não é? Não tem uma questão que possa verificar que se tem essa rapidez de raciocínio ou não. Eu posso ver a rapidez de raciocínio, eu vou caminhar para o lado social. Quando aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, cidade grande, nos sinais, nós somos às vezes parados, né, nos nossos carros, e vem aqueles meninos e aquelas meninas que dizem assim, aí tia, já me chamam de avó, mas aí tia, se comprar tantas balas, ou aqui eu chamo de mariolas, bananadas, tantas bananadas, se cobrar 5, sai por conta, eu não sei nem na hora fazer essa conta, não sei se estou pagando menos ou pagando mais, nem importa no momento, mas ela tem um raciocínio ultra rápido. Se colocar isso no papel, ela talvez não demonstre esse raciocínio rápido, mas no dia a dia, no cotidiano, ela responde mais rápido do que talvez a minha neta de 11 anos, que é muito inteligente, estudiosa, mas responde os problemas do papel, não responde os problemas ali, do cotidiano, quanto de troco, quanto ele faz a conta de cabeça, enfim, é um pouco isso que eu quero falar. Não só de conteúdo, mas eu quero falar realmente
da parte de outras habilidades, de outros valores. Então, por exemplo, aí concretizando e já passando para a Tânia, pedindo já desculpas pelo meu alongamento, mas eu sou professora de didática, gente. O professor já fala muito, né? Em didática, às vezes, é explicadinho mais do que deve. Bem, mas então, eu penso que uma entrevista associada, são muitos, mas também nós podemos ter bancas, várias bancas, não é? E aí, se nós tivermos padrões, que nós vamos poder analisar as respostas dentro daqueles padrões, é possível, por meio de entrevistas online, associado à prova, ao exame que tradicionalmente já é feito com todo esse rigor, também ter o rigor na coleta desses dados, não é? Porque quando eu estou avaliando, eu preciso de instrumentos que não sejam nem muito daqueles de pegadinha, que não sejam nada de pegadinha e que não sejam nada de passar a mão da cabeça. Eles têm que ser justos para poder perceber aquilo que a gente deseja. Avaliar é como um processo de pesquisa. Não é? Na pesquisa, nós temos que ser rigorosos nos instrumentos para a coleta dos dados necessários, para depois analisar esses dados e fazer um juízo de valor a partir do marco de referência que nós temos. Esse marco de referência estou colocando nos projetos políticos, pedagógicos dos cursos e da instituição. Então, eu penso que, por exemplo, associar, não abandonar de vez, eu não faria isso, né? Mas eu mesclaria. Quem sabe vocês inovam e, com a experiência, se faz uma avaliação da experiência, vocês mesmos fazem uma avaliação da experiência, e isso pode começar a incentivar outras instituições a mesclarem instrumentos como a prova e outros instrumentos que são tão rigorosos quanto a prova, se feitos dessa forma criteriosa como uma investigação precisa ser feita, né? Porque a avaliação é, para mim, uma pesquisa sobre conhecimento, sobre valores, sobre habilidades, sobre competências. Eu penso um pouco assim. Quer dizer, eu estou refletindo com vocês, né? Acho que a gente tem que ter esse grupo mesmo, pensar e ver os prós e os contras, a questão da judicialização, como foi aqui colocada, mas é preciso ter instrumentos que mostrem o seu rigor científico. Quando eu falo da entrevista e quando eu falo, por exemplo, do portfólio, eu estou falando que esses instrumentos não podem ser feitos de qualquer maneira. Tem que ter o mesmo rigor científico que uma prova de exame tem que ter, né? E aí a judicialização, ela não vou dizer facilmente, mas ela pode ser contestada. Um pouco isso. Concordo com a professora Malvina, eu considero que sim, que é possível, né? Seria possível, sim. Precisamos ter disposição institucional para isso, né? Eu acredito que muitas pessoas que são hoje docentes das instituições, né, da nossa instituição mesmo, né, teriam disposição, né, e interesse em participar de um processo de seleção que acoplasse uma prova, né, e até para fazer uma primeira seleção, para não ter que fazer entrevista com todo mundo, né, então seria necessário uma etapa de prova, digamos assim, né, para fazer uma primeira seleção, e depois realizar. Eu já vi isso sendo feito em instituições particulares, né, que mimetizam um pouco aquelas seleções que são feitas quando são feitas
seleções para vagas de emprego, né, onde né, se usam, inclusive, aportes da psicologia para fazer a seleção, né, se fazem dinâmicas de grupos, né, para fazer, justamente para analisar essas habilidades que as pessoas precisam ter para desempenhar determinadas funções dentro de uma empresa. Assim também, as pessoas precisam ter certas habilidades para desempenharem adequadamente o seu papel de estudantes de uma instituição, né, de ensino superior. Então, eu considero que sim, seria muito interessante essa possibilidade, né, de aliar, né, processos de seleção diferentes, né, especialmente nessas épocas em que, na verdade, hoje em dia já se sabe, né, que o conteúdo, a gente já faz muito tempo que a gente está dizendo, né, na área da pesquisa em educação, que o conteúdo não é a coisa mais importante que se tem na formação de um indivíduo, né, a gente está muito mais focado em desenvolver habilidades, competências, né, e outras características pessoais, né, nos nossos estudantes, né, e isso se faz empregando diferentes metodologias, então também poderíamos pensar em diferentes metodologias de seleção. Eu concordo que estamos num momento em que as coisas estão se mostrando cada vez mais necessárias, né, a realidade está nos atropelando, né, fomos atropelados pelo ensino remoto, né, nós estávamos muito confortáveis nas nossas aulas presenciais, né, e nem tínhamos, né, não pensávamos na possibilidade de substituí-las por metodologias que empregassem estratégias remotas. Fomos atropelados por essa necessidade e vou dizer que, em alguns casos, mostrou, inclusive, melhor do que as atividades presenciais, em outros não, depende do tipo de atividade, e é claro que ela não pode substituir algumas práticas profissionais, enfim, né, dentro das suas limitações, né, eu acredito que a gente pode pensar numa modalidade híbrida daqui para frente, para sempre, né? Quer dizer, não precisamos mais voltar a dar 100% de aulas presenciais ou obrigar que o aluno venha a 100% das aulas presenciais, né, durante a sua graduação, né? A gente que dá aula lá no Instituto de Química, que é no campus do Vale, nós temos a realidade de muitos estudantes que já são técnicos em Química e que trabalham, né, em indústrias, alguns até no polo petroquímico. Então, eles nunca chegam às 6h30, por exemplo, no horário da aula da noite, às 18h30. Por quê? Porque eles têm esse deslocamento imenso. Então, será que eles precisam fazer esse deslocamento imenso para assistir a minha aula teórica às 18h30? Será que eles não podem assistir uma aula numa modalidade remota e talvez seja até mais proveitoso para eles? Né? Então, esse tipo de coisa nos atropelou e eu acredito que veio para ficar, né? Espero que tenha vindo para ficar, para facilitar a vida de todo mundo, né? Para evitar esses deslocamentos em massa, né? Que talvez não sejam necessários, né? Então, penso que também os processos seletivos, né? Enquanto precisamos deles, porque não temos educação superior universalizada, né? Talvez precisemos, né? Educação superior pública universalizada, né, porque eu acho que se a gente somar todas as vagas oferecidas por todas as instituições públicas e todas as vagas oferecidas por todas as instituições privadas, a gente está chegando próximo do número de pessoas que efetivamente, não candidatos, né, número de pessoas que efetivamente pleiteiam, né, as vagas num curso superior, né? Porque a mesma pessoa faz vestibular em mais de uma instituição, por isso que eu estou falando, faz ENEM, faz vestibular, então nós não podemos somar esses públicos, né? Nós temos que ver pessoas. Então eu acho que a universalização em números talvez não esteja tão distante, mas o oferecimento de vagas em instituições públicas eu acredito que ainda está bastante distante. A gente falou lá no início, né, sobre alguns países que têm vagas para todo mundo, né, como a Argentina, Uruguai, né, em que as pessoas podem escolher o curso, né, e se inscrever nele sem nenhum tipo de vestibular. Mas sempre é importante lembrar que essas universidades, elas não têm vagas para todo mundo que deseja fazer o curso ao longo de todo o seu curso, quer dizer, elas não têm aquela dimensão gigantesca ao longo de todo o curso. Então, os alunos ingressam e fazem
primeiro semestre, né? E ao longo desse primeiro semestre já vão ocorrendo as seleções, né? Na verdade, na prática, a gente tem um processo seletivo que dura um semestre ou um ano, né? Que é claro que tem inúmeras vantagens sobre uma única prova, né? Do ponto de vista de vantagens para possibilidades de demonstração, inclusive de outras habilidades, né, como nós estamos colocando aqui, esse processo ele tem inúmeras vantagens, porque ele oferece oportunidades, né, mais de uma oportunidade, oferece oportunidade de recuperações, né, então não é um momento de prova, né, e um dia de prova que decide a vida do estudante por pelo menos um ano, né, até o próximo ano onde ele vai poder fazer de novo, né, então, mas é importante lembrar que mesmo esses países que não têm um processo de seleção, né, e que, em princípio, garantem vagas para todos os que desejam fazer um curso, eles, na prática, executam esse processo de seleção, né, fazendo uma avaliação bastante rigorosa, né, dos estudantes ao longo do início do curso, não necessariamente, né, ao longo de um semestre, mas ao longo do início do curso. Então, com isso também vão se afunilando, né, os números, né, de estudantes que vão prosseguindo ao longo do curso. Esse é um exemplo de processo no qual está embutida uma seleção que vai um pouco além das questões de prova, né, porque é claro que é diferente, mesmo que eu tenha muitos estudantes comigo numa sala de aula, é diferente eu fazer uma seleção dos meus estudantes, tá, que estão comigo num determinado, tem algum tipo de interação comigo, né, é muito diferente de fazer uma prova, né, uma prova única, impessoal, de cruzinhas, ou mesmo que tenha uma componente discursiva que é corrigida impessoalmente, porque a gente não sabe de quem está corrigindo, né, não se sabe de quem é aquela prova, então é uma seleção mais impessoal, né. Então, eu acredito que também é um processo, então eu vejo que mesmo esses países, eles têm um processo de seleção que eu acho que é muito melhor do que o processo de seleção feito por uma prova, certamente, né? Porque ele oferece, como eu disse, possibilidade, inclusive, de recuperação, né? Porque o aluno ele precisa se desempenhar bem em algumas disciplinas ao longo de um semestre. Então, se ele não foi muito bem na primeira prova, bom, ele pode ter uma recuperação ao longo, né, porque é claro que se faz prova também nesse tipo de processo, né, porque é evidente que para um número tão grande de estudantes é muito difícil de aplicar muitas estratégias ou apenas estratégias alternativas de avaliação, né, mas eu acredito que é um processo de seleção bem mais justo, tá? Porque ele embute outras habilidades nessa seleção. Tá? Então, eu vejo que é uma forma bem interessante, né? Seria uma forma de se pensar, né? Algumas instituições particulares fazem isso, né? Elas admitem um grande número de alunos, não digo todos os que desejam, mas um grande número de alunos nos seus semestres iniciais, digamos assim, né, e depois, ao longo do curso, né, eles vão fazendo um trabalho rigoroso, né, de avaliação desses estudantes, aí, claro, com muitos componentes, né, que são envolvidos no processo de ensino e aprendizagem que o professor desenvolve em sala de aula. Daniela está digitando. Não, é só... Colocado há pouco no site. Ah, tá. Clonado há pouco no site. Como a Tânia comentou, por conta do ensino remoto emergencial, estamos implementando metodologias on the fly. On the fly. Que não estavam muito bem testadas e que estamos, aos poucos, descobrindo se funcionam ou não. Dada a situação de pandemia, e mesmo considerando as justas críticas sobre o alcance do Enem, como instrumento de avaliação e o alto grau de confiança que depositamos nos vestibulares próprios das nossas próprias universidades, não faria mais sentido optarmos pela utilização exclusiva da prova do Enem, como fez a UFSC? A pergunta do Rafael Brum, né? Então... Não sei se a Malvina quer falar, mas a Malvina já
a Malvina trabalha numa instituição que já adota 100%. Eu acho que quero fazer uma proposta para vocês, né? São 8h24, assim, pensando, né? Nossa, um debate maravilhoso, assim, o que eu aprendi, né, com vocês. Tenho certeza as colegas do Somos URGS também estão colocando o que está sendo bom. Mas eu queria fazer uma proposta, que vocês respondessem essa questão com considerações finais de vocês, né? É evidente que nós não esgotamos o tema, é um tema, enquanto nós não tivermos vagas para todos, pelo menos dentro do contingente da população no Brasil, será um tema colocado, né? E nas universidades públicas, porque eu acho que foi boa a fala da Tânia, no sentido de que houve uma expansão também, até pensando nas políticas como tínhamos o FIES, né, tínhamos o ProUni, houve também uma expansão nas privadas, né, mas hoje com a crise, enfim, com toda a situação que a gente está vivendo, isso tem outros contornos, né, Então, eu diria que a gente não vai esgotar, porque é um assunto muito importante, né? Mas aí, para as considerações finais de vocês, e aí com essa resposta ao Rafael Brum. Está bem? Eu gostaria de falar inicialmente, já que me parece que a pergunta é muito mais específica da URGS, então, e depois pode ser a Malvina. Então, eu acho, Rafael, que, respondendo especificamente a tua pergunta, né, eu acredito que talvez fosse uma ideia interessante, mas, de novo, temos que pensar, né, em que época o Enem vai ser aplicado e em que época nós poderíamos aplicar o vestibular. E se, talvez, né, o vestibular não fosse uma oportunidade para que alunos que não concluíram seus estudos, né, a tempo do Enem pudessem ter uma nova chance ao fazerem o vestibular em uma data posterior, em uma data um pouco mais tarde, digamos assim, né? Vamos supor, eu não tenho ideia de quando que está se pensando em fazer um vestibular na URGS, não sei nem se isso ainda está realmente sendo, se existe alguma proposta realmente mais concreta sendo gestada, mas eu acredito que não tem necessidade de fazer em janeiro e fevereiro, por exemplo, né? Então, se a gente pensa em fazer um vestibular lá por março, talvez até abril, né? Quem sabe não seria melhor, então, né, já, se é que o Enem vai ser mantido presencial, né, em final de janeiro, considerando que nós estamos com, como já falou a Malvina lá no início, né, considerando que nós estamos com um aumento do número de casos, né, de Covid atualmente, né, nós não terminamos a primeira onda e já estamos entrando na segunda onda aqui no Brasil, né, então, eu vejo que não sei se o Enem vai ser mantido, mas na hipótese de ele ser mantido, seria até uma vantagem a gente não adotar o Enem este ano, né, 100% das vagas pelo SISU, e nós pensarmos em fazer o vestibular um pouco mais tarde, né? Daríamos mais tempo para que essas pessoas que não atingiram o grau de preparação que elas desejam, né, que cada um deseja para si, né, para que essas pessoas pudessem se preparar melhor para essa nova etapa, que seria um concurso vestibular posterior, por exemplo. Né? Não sei, né, embora eu seja francamente favorável ao SISU, né, não tenho, eu falei, né, das vantagens e desvantagens, apontando claramente, né, as vantagens e desvantagens, assim como fazer um vestibular tem uma desvantagem clara, que é aquela necessidade do aluno fazer várias provas em vários lugares e que acaba que ele não vai se candidatar longe do lugar onde ele reside habitualmente, em geral, né? Então, não estou defendendo, né, nenhum nem outro sistema, acho que ambos têm as suas características e as suas validades e vantagens, né? Mas penso que este ano talvez não seja uma boa estratégia, né? Caso o nosso vestibular venha a ser realizado em uma etapa mais tarde. Agora, para o futuro, eu acho que a URGS poderia sim pensar, né, em aderir completamente ao SISU, né, já que é um sistema consolidado, né, que está se mostrando interessante. Doutora Malvina?
Bem, foi Rafael, não é, que perguntou? Isso. Rafael, excelente sua questão, e nos permite refletir sobre ela, e eu já falei anteriormente que a Unirio, ela veio aos pouquinhos, e quando a ideia surgiu de forma efetiva para as universidades, os conselhos superiores não tiveram dúvida de que seria melhor fazer essa opção. Então, eu defendo o Enem, quer dizer, eu preciso dizer para vocês, eu vejo o Enem, eu quando estava no INEP também falava sobre isso, e ainda continuo falando, o Enem é um exame de avaliação do ensino médio. Ele, assim como em outros países também, que avaliam o seu ensino médio, ele pode ser utilizado, se assim a universidade pública e algumas particulares também fazem isso, o aluno vai e apresenta a totalidade de pontos. Claro que nas públicas nós temos o sistema, e o sistema, então, dá várias oportunidades. Acho que juntar o Enem com o sistema foi realmente uma dupla imbatível, né? Então, eu considero... E é muito sério, e queríamos ter mais tempo até para falar, mas é sobre isso. Eu tive o prazer de aprender com os meus colegas do INEP quando eu estive lá, e é de uma seriedade absoluta. Bem, isso é uma coisa e eu defendo. Agora, nesse momento da pandemia, eu concordo com a Tânia, não é? Nesse momento da pandemia, que nós nem sabemos se ele acontecer em janeiro, né? Ele é bom que a universidade abra uma outra possibilidade de entrada que não seja em janeiro, para dar oportunidade dos estudantes que não tiveram o acesso necessário por falta de condições de infraestrutura, internet, uma série de questões, não é? Já muito bem aqui apontadas, que eles têm uma outra oportunidade. Neste momento, eu que sou uma defensora do Enem, né, como exame de avaliação e utilizado, não como vestibular, mas utilizado para o ingresso na universidade, nas universidades, eu defendo, acho que nesse momento eu tendo a acreditar que, se ele não for alterado de data, eu tendo a considerar que as universidades como a URGS, elas serão mais democráticas se mantiverem as suas portas abertas, como tem sido feito, né? Agora, gostaria de fortalecer que, mais do que nunca, o sistema de cotas é importante, mais do que nunca, principalmente no Enem, porque cada universidade tem a liberdade de dizer para o sistema, para o SISU, tem a liberdade de dizer tantas cotas para alunos de escola pública ou cotas raciais, enfim, o peso que cada uma dessas cotas tem. Eu considero que isso é importante e talvez, até ampliar o percentual das cotas, para não prejudicar, porque senão nós vamos ter um embate muito sério, não é? E aí podemos ter judicialização, sim, porque não estaremos abrindo as portas da universidade, como é o sentido do Enem, da forma como ele é apresentado, junto
com o SISU. Então, mais do que nunca, a questão de se pensar uma política de cotas, talvez revê-la, né? Não estou falando, desculpem, da URGS, estou falando de todas as universidades. Rever a sua política de cotas e rever a política de permanência de assistência estudantil para esses estudantes. Então, alguma coisa as nossas universidades têm que fazer. Nós não podemos, não está nas nossas mãos deliberar se, infelizmente, deveria estar, porque foi feita uma pesquisa, não é? E os estudantes disseram que não queriam em janeiro. Eles optaram por uma data, se não me engano, março, né? Se não me engano, foi março. E isso não foi considerado, então não adiantou nada o levantamento que foi feito, não é? Pode ser que agora, com as questões muito bem levantadas pela Tânia, que eu tenho o Enem ainda presencial, a maior parte dele é presencial. Se as salas, vocês não imaginam a dificuldade de locais para fazer, da segurança, do número de fiscais, então nós vamos ter que duplicar, né, o número de locais e duplicar ou triplicar o número de pessoas que, enfim, cuidam para que tudo ocorra da forma com a maior lisura, enfim, a maior responsabilidade, né? Então, talvez o governo possa pensar um pouco melhor e modificar, não só por conta disso, mas por conta também da injustiça que eu vejo da realização de um exame de grande porte que tem democratizado as universidades, não da forma como ainda elas precisam ser democratizadas, mas tem avançado muito nesse sentido. Então, se não mudar, eu penso que as universidades criarem uma outra oportunidade, talvez inovando, como Tânia e eu aqui começamos a ensaiar um pouco algumas possibilidades, existem muitas outras, não é? Eu vejo que, nesse momento, se a situação continuar como está, eu acho que deve ter, já estou encerrando, Simone, deve ter o Enem, né, se continuar assim, o Enem, mas a universidade com autonomia de dizer, de ampliar o seu percentual de cotas. E a outra prova fazendo já uma tentativa de inovar. Né? Mas eu, terminando, então, eu quero agradecer a Simone. Fiquei tão feliz, Simone, quando eu recebi a sua mensagem. Eu digo, que bom que outra vez estarei junto com os colegas que eu admiro tanto, uma universidade que é referência no Brasil, em todas as áreas, mas eu quero destacar na área de educação, tantas produções importantes, quantos colegas que contribuem para o repensar da educação no nosso país. Eu quero deixar a todos e a todas o meu grande abraço e te dizer, Simone, que eu fiquei muito feliz com a lembrança do meu nome e muito contente também em ter esse diálogo com Tânia e com os colegas que também nos deram a honra de nos incentivar a refletir um pouco mais por meio das pesquisas. Quero terminar com Drummond, com o grande Drummond, né? Nesse momento, né, de tantas perdas de vidas. As vidas são mais importantes do que tudo nesse momento, né? Então, com tantas perdas e, às vezes, com uma falta de seriedade maior, né, por conta das autoridades que deveriam dar os grandes exemplos, não é? Eu, lamentando essas perdas,
eu considero cada vez mais que nós só vamos ultrapassar todas essas dificuldades e esse momento que o Brasil está vivendo se nós, como Drummond diz, formos juntos de mãos dadas. Muito obrigada e um beijo muito afetuoso para todos e para todas. Eu também queria agradecer muito pelo convite, né? Foi um prazer conversar com a professora Malvina, né? Conversar contigo, Simone, né? Responder as perguntas do chat. Foi muito bom, né? É um momento interessante de troca de ideias, e um momento de a gente poder pensar, né, em algumas coisas, né, ainda não premidos pela discussão, né, da pauta, né, da votação que vai acontecer dia X, né? Então é interessante a gente poder também, né, plagiando meu ex-colega Chassot, né, um grande nome da educação em química aqui no Rio Grande do Sul, né, laborar em utopias, né? Então a gente também, né, é bom a gente ter esse espaço para fazer essas considerações, conversas, pensar, né, sem um compromisso de decisão imediato, né? Então pensar um pouco mais, laborar em utopias. Muito, muito obrigada, né, para o pessoal do Somos URGS, né, que nos convidou então para esse debate aqui nesse momento. Né? Muito obrigada. Tá bem, eu agradeço muito as nossas duas queridas, Malvina, então, desde o Rio de Janeiro, né, pensar o quanto, quando a Tânia trouxe o quanto o ERE, hoje o ensino remoto emergencial, a gente tem que pensar sobre o que ele traz de bom, né, essa questão de nós estarmos juntos, longe, né, então a Malvina desde o Rio de Janeiro, a Tânia aqui em Porto Alegre, né, agradecer muito a generosidade das colegas em estar conosco nessa noite, e dizer isso, que o quanto a gente tem que pensar no acolhimento desses jovens, né, via as ações afirmativas, via as políticas de assistência estudantil, e que nós, como representantes docentes, nós somos URGS, então, eu, a professora Márcia Barbosa, a professora Maria Luísa Saraiva, a professora Nádia, me faltou o sobrenome da Nádia, Silveira. A Nádia Silveira, o Marcelo Kunrat, né, nós, então, da Daniela Pavani, né, nós do Somos URGS temos esse compromisso, né, e de fazer a universidade cada vez mais democrática, cada vez mais plural, e cada vez mais essa instituição que orgulha tanto a nós todos, daí pela sua produção de ciência, de extensão, e das ações afirmativas, Então, muito obrigada, né, a Dani está chamando a atenção que ela vai dar o ok, né, quando encerrar a transmissão. Agradecemos muitos que nos acompanharam pelo Facebook, né, e é isso. Muito boa noite, continuamos todos nós nos cuidando junto, né, usando máscara, lavando a mão, a pandemia não terminou, né, a pandemia está aí, né. Então, verdade. Muito obrigada e boa noite. Boa noite.